How are you just so consistent, like the tide, night in and night out? My whole life is consistent. Everything I do, from what I eat to when I sleep, to my recovery, to my loved ones, everything's consistent. And it's a routine for me at this point. Eu acho que tudo aquilo que acontece na vida tem uma razão de acontecer. Faz parte da nossa evolução como seres humanos. Por isso, agradeço por passar por algumas dificuldades, porque quando estamos no cimo da montanha é difícil de ver o que está cá em baixo. E muitas das vezes eu não conseguia ver. E agora sim posso dizer que estou cada vez mais preparado, não só como jogador, mas também como ser humano. Faço o meu melhor, me preparo da melhor maneira possível. Faço tudo aquilo que está nas minhas mãos. Eu planto, eu rego e o fruto vem dele. Então, se eu vou ganhar ou perder, já não está nas minhas mãos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da constância. No vídeo da introdução, eu coloquei 3 atletas que mostram garra, sede por vitória e, o mais importante, constância no que eles faziam. Todos eles eram constantes. E o que eu quero trazer aqui hoje é qual o poder que traz nessa constância. E a solução para ter constância não é nada mágico, não é 3 passos mágicos para você ser constante. É simplesmente tomar vergonha na cara. Infelizmente a verdade é essa, o que nos falta é vergonha na cara. Porque, além desses atletas que eu coloquei na introdução, temos muitos outros exemplos de atletas que foram campeões porque eles viviam uma vida disciplinada, uma vida correta. Não só dentro da quadra ou dentro do ambiente que eles praticavam o esporte, mas eles viviam uma vida ordenada, uma vida disciplinada fora dela também. Uma vez eu tava vendo um podcast, não me recordo onde, mas o cara tava falando bem assim, que a diferença entre nós, pessoas comuns, e o fisiculturista é que a gente vai pra academia e chega sexta-noite e a gente come uma pizza como uma forma de recompensa, porque a gente foi a semana inteira pra academia. Então, porque a gente foi pra academia, a gente acaba comendo uma besteira, comendo uma pizza, comendo um pastel. A diferença pro halterofilista, pro fisiculturista, é que porque ele foi pra academia, ele vive uma vida disciplinada, uma vida rígida na alimentação dele, o tempo inteiro. Porque ele não quer desperdiçar o trabalho que foi feito antes. E essa adaptação pode ser levada para a igreja. Então a gente vai para a igreja no domingo, e porque a gente vai para a igreja no domingo, a gente acha que a gente está sendo santificado. Sendo que ao longo dos 6 dias da semana, a gente não cultiva esse pensamento, a gente não cultiva essa constância de viver a igreja fora da igreja. Assim como um fisiculturista vive a academia fora do cenário de academia. Então, a gente leva a cultura do céu para o nosso trabalho, a gente leva a cultura do céu para os nossos ambientes fora da igreja, porque é fácil ser luz num ambiente iluminado, mas quando o ambiente é escuridão, você consegue ser luz, você consegue ser um tempero de uma comida não temperada. É disso que Jesus fala quando ele nos orienta, a sermos sal da terra e a luz do mundo. Não ser igual aos outros, levar uma cultura diferente para os lugares que a gente passa. Esse é o poder da constância, ela não depende dos outros, ela depende de você. E o que nos falta para ser constantes na nossa vida devocional diária com Deus, na nossa vida de busca diária com Deus, na nossa vida de mudança de atitude, mudança de pensamento, de renovação de mente. Eu costumava pensar que esses atletas tinham algo diferente, eles tinham algo a mais. Mas o que eu tenho percebido cada vez mais é que esses atletas têm algo faltando, porque eles não têm o botão de parar, eles não têm a torneira, o botão de fechar a torneira que nós temos. Então eles não têm esse senso de desistir. E galera, eles têm esse sangue nos olhos, essa garra por algo temporário. Uns fazem por dinheiro, outros fazem por fama, outros fazem por vingança, para provar algo para alguém que falou que eles não iam conseguir. Eles fazem isso, eles chegam nesse nível de disciplina por motivos que vão ser temporários, motivos que daqui a pouco vão passar. A medalha estraga, a medalha pode ser roubada, a fome ela acaba quando você morre, ninguém vai lembrar de você. Então, nos falta essa disciplina que eles têm, nos falta, sendo que a nossa recompensa é eterna. Isso não faz o menor sentido. Por que alguém lutaria mais por algo que vai acabar daqui a 10, 15 anos do que a gente que luta por algo que vai ser eterno? Então que a gente possa colocar isso na nossa mente, transformar e renovar as nossas mentes. Em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, Paulo escreve algo muito importante sobre a autodisciplina. Vocês não sabem que, de todos que correm uma competição, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corram como quem
corre sem alvo, e não luto como quem esmurra ao ar. Contudo, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Aqui Paulo está fazendo uma comparação, a mesma que a gente estava fazendo antes, do atleta com a vida cristã. Paulo diz no versículo 24, vocês não sabem que, de todos que correm uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Eu fiquei meditando um tempo sobre esse corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que será que isso quer dizer? Porque isso para mim, por um momento eu cheguei a pensar, cara, será que Paulo está falando que a gente deve se comparar com outros cristãos da nossa vida? Será que a gente deve se comparar com o nosso irmão e tentar passar ele para alcançar o prêmio que é Cristo mais rápido que o nosso irmão que está do lado? Sendo que eu fui refletindo sobre isso, eu pensei, não, cara, na verdade não. Eu acho que é mais no sentido da maratona. Eu já vi vários maratonistas dizendo que não estão nem aí pro que está correndo do lado deles, eles só querem fazer o melhor tempo possível para eles. Então eles correm contra eles mesmos. E a cada maratona tentando fazer uma volta melhor. Então, o que eu consigo tirar e extrair desse texto é que a gente corre sim contra um inimigo. Um inimigo muito sagaz, um inimigo muito feroz, mas de forma alguma pense que esse inimigo é o seu irmão que está do seu lado. A gente tem que ter sangue nos olhos e correr de uma maneira que a gente alcança o prêmio, porque o inimigo, você olha para o lado, você não se depara com outra pessoa. Quando ali você está correndo, não tem outra pessoa que está querendo te ultrapassar. Quando você olha para o lado, você está olhando para o espelho. Você mesmo, a sua carne está tentando te ultrapassar e passar à frente do espírito. Então corra de tal modo que alcance o prêmio. Não dá mole, não dá mole. É basicamente isso que Paulo está falando. E aí, a partir do versículo 25, ele fala: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível, que é o que a gente estava falando anteriormente. Galera, Cristiano Ronaldo, LeBron James, o Michael Jordan, todos esses caras treinaram vigorosamente até a exaustão, até as pernas tremerem, até as mãos ficarem calejadas, porque eles tinham um motivo humano, um motivo terreno, mas o nosso motivo é celestial, o nosso motivo é maior que todos eles. Então, sim, a nossa autodisciplina, a nossa força de vontade tem que ser maior do que esses caras espetaculares, porque a gente está focado em algo muito maior do que o que eles estão focados. A gente tem um motivo para estar assistindo, a gente não está perdido. A gente não pode esquecer qual é a sensação de estar perdido, o desespero de estar perdido. A gente não sente mais esse desespero. Então a gente não pode estar sem o que fazer. Então o que o Paulo fala no verso final, no versículo 27, ele fala: eu esmurro o meu corpo à escravidão. E é isso que os atletas fazem, é exatamente isso. Eles deixam de comer o que eles querem, eles deixam de ir nas festas, eles deixam de dormir tarde, eles criam uma rotina disciplinada, eles treinam quando eles não querem, eles treinam a exaustão, eles esmurram o corpo dele às próprias vontades. Então se eles fazem isso sem Jesus, por que você não consegue fazer isso com Jesus? Isso é incompreensível. Eu ouvi um testemunho uma vez na igreja de um cara que ele estava na igreja, mas ele não conseguia largar o vício de fumar. Ele fumava cigarro, 2, 3 cigarros por dia e não conseguia largar esse vício de jeito nenhum. Mas no momento que ele conheceu um cara que largou o vício de fumar sem nem conhecer Jesus, na hora ele tomou vergonha na cara, irmão, e foi pra cima desse pecado e largou esse pecado de vez, porque ele tomou vergonha na cara. Cara, não é possível que o cara que não tenha Cristo consegue ter uma autodisciplina maior que a minha. Nós temos um propósito e isso deve mover a nossa disciplina. Essa história de que não precisamos de motivação, só disciplina, ela é mentira. Porque quando a nossa motivação está em Cristo, a nossa disciplina ela flui naturalmente. A disciplina não precisa doer como dói em pessoas sem Cristo. Ela pode fluir de nós como um rio, porque ele é um rio de água viva que flui, flui, flui. Que a gente possa deixar ele nos transbordar para outras pessoas. Tanto que, irmãos, nada que Deus faz é à toa. Nada que Deus faz é sem motivo. Então, quando Paulo fala que ele vai esmurrar o corpo dele à escravidão, é porque estamos vivendo uma guerra diária de carne e espírito. Então, quanto você alimentar mais a carne, você não vai conseguir que o espírito lidere sobre a sua alma, porque você tem alimentado mais a carne. Então, vamos pegar o exemplo do castigo do Éden. Quando o homem peca, o homem desobedece a Deus, o castigo do homem é sobre o corpo. Então, o parto passaria a ser doloroso, dar a vida seria doloroso, e o trabalho do homem se torna árduo. Então, Deus traz o castigo do Éden ao corpo, porque foi o corpo que desobedeceu a Deus e fez com que o espírito não pudesse liderar o corpo. Então, quando Deus fala para a gente jejuar, se for numa situação de dificuldade,
é pra gente esmurrar o nosso corpo, enfraquecer o nosso corpo. Porque é como se tivessem dois cães nervosos na nossa mente. E o que você mais alimentar é o que vai governar sobre você. Toda a nossa inconstância é falta de fé. Toda a nossa inconstância é falta de fé. A gente está sendo inconstante porque a gente acha que Deus não está vendo as nossas ações. Mas cada ação nossa conta. Cada pensamento nosso conta. Cada olhar nosso conta. Então que a gente possa ser as mãos de Jesus aqui na terra. Os olhos de Jesus aqui na terra. O corpo de Jesus aqui na terra verdadeiramente. E olhar com seus olhos de graça e amor. E ter temor que Deus não irá te perdoar sempre. As I travel down this road.